Então, pessoal, a intenção desse vídeo é levar para vocês a compreensão de o porquê que a Rússia foi o país, né, que teve os elementos necessários para que ocorresse a Revolução de 1917, assim, por assim dizer, né? Só que a gente tem que remeter à história e compreender um pouco qual era a organização da Rússia, qual que era as condições da Rússia da época, né? A estrutura social, a estrutura econômica da Rússia da época, ou até antes, para compreendermos e entendermos bem o porquê que esse país reuniu todos os elementos para que houvesse em 1917 a Revolução Socialista. Bom, a gente tem que entender o seguinte: as características da Rússia. A Rússia era um país absolutista, né? Eram reis, o czar mandava, né? Mandava e desmandava. Era enfim, ele era a lei, ele era como que eu posso dizer, o executor das leis, ele, enfim, ele era o juiz, ele era o que condenava, ele era, enfim, ele tinha o poder absoluto. Né? Era um absolutismo, né? E a partir desse absolutismo não havia o que nós conhecemos como ausência, ou havia uma grande ausência de liberdades. Né? A população não podia, de certa forma, se rebelar, ou a população não podia falar nada, né? Porque ela era logo censurada. Havia, de certa forma, também um monopólio da igreja, ou seja, a igreja ela legitimizava o poder do czar, né? Lembrando que a igreja é uma instituição, né? Ou nesta época era uma instituição, de certa forma, para controlar a população. Então, a Rússia reunia esses elementos. Havia uma grande concentração fundiária por parte da nobreza rússia, né? Então, assim, essa nobreza rússia, elas tinham as maiores e melhores terras, né? Se a gente para analisar, até 1861, né? Até 1861, a Rússia era um país basicamente feudal, vivia nos moldes do feudalismo ainda, né? Quando o czar Alexandre II ele vai, de certa forma, abolir a servidão em 1861. Então a Rússia era um país muito atrasado. A gente para analisar, poxa, como que é possível? Em 1861 havia a servidão na Rússia, um país, né, que tem uma grande concentração do seu território, tem uma concentração do seu território na Europa, e os países europeus já estavam aí desenvolvendo a sua segunda revolução industrial. Então a gente para compreender o porquê, né, que havia isso. Porque justamente essa nobreza russa, ela queria apenas a exploração, né, a opressão para com os servos. O Alexandre II, ele acaba com a servidão na Rússia, mas a vida dessa população, a vida desses camponeses continuou praticamente as mesmas coisas, porque eles não tinham terras, né? E nem tinham condições financeiras, dinheiros para comprarem as terras, para eles trabalharem nelas, né? Então eles iriam trabalhar para quem? Para os grandes proprietários, para os grandes donos de terras, né? Então, a partir daí, com essa opressão total da nobreza, dos reis, né, das instituições, até da igreja, para com os servos, ou agora não mais servos, né, os camponeses, haverá uma grande oposição ao czar, né, ao poder total do czar, né? Então, vários grupos nihilistas, né, como anarquistas, comunistas, socialistas, né, vários partidos políticos vão começar a surgir, praticamente todos com cunho de esquerda, e a gente vai chegar até o ano de 1905. Em 1905, haverá uma grande revolta, uma revolução, de certa forma, na Rússia, onde o czar, né, o Nicolau II, ele vai dizer, não, beleza, eu vou conversar com vocês, podem entrar. Então, irão os representantes, né, desses vários movimentos, anarquistas, socialistas, comunistas, operários, camponeses. Então, os representantes dessa rapaziada, eles vão até o Palácio de Inverno. Quando é fechado os portões do Palácio de Inverno, e essa rapaziada que foi lá conversar, eles são fuzilados. O czar Nicolau II manda fuzilar todo mundo, né? Ele se achava ainda o detentor de
tudo, de plenos poderes, assim, né? Um país, um rei absolutista, onde não queria escutar a população, não queria ouvir ninguém. Ele achava que a única palavra era deles, né? Porque eles acreditavam ainda, né, do poder divino dos reis. Eles acreditavam que toda a ação dos reis, esses reis absolutistas, eles acreditavam que todas as ações que eles praticavam era porque Deus assim o quis. Né? Então a gente para analisar e ver que em 1905, alguns historiadores vão colocar que em 1905, né, foi o embrião da Revolução de 1917. Começa em 1905, onde haverá, a partir desse massacre conhecido como Domingo Sangrento, em 1905, haverá a partir daí uma organização maior, uma organização melhor entre intelectuais socialistas e marxistas, que muitos estavam, enfim, né? Muitos foram exilados em países da Europa, na França principalmente. Eles vão começar a se organizar e colocar em prática uma forma mais organizada de lutar para com seus direitos. Muitos aderirão, principalmente os anarquistas, eles aderirão ao terrorismo. Né? Então, assim, várias e várias ações terroristas, bombas vão explodir, etc., vão marcar a história, né, dessa forma de organização da Rússia, de mudança da Rússia, né, através do terrorismo de Estado. Outros não, outros irão através do diálogo, através das manifestações, através das greves, né, fazer com que eles tenham voz. Então chegamos até 1917, né? Chegamos em março de 17, onde os mencheviques, né, eles vão tomar o poder. O rei Nicolau II ele vai abdicar do poder. Os mencheviques chegam ao poder. Em outubro, né, os bolcheviques vão dar o golpe no golpe, ou seja, os bolcheviques vão tomar o poder dos mencheviques. Só para separar o que é mencheviques e bolchevique, o mencheviques é uma palavra para dizer minoria, né? Bolcheviques é uma palavra russa para dizer maioria. Os mencheviques eram o seguinte: eles eram minorias porque eles eram pequenos burgueses, proprietários de terras, pequenos proprietários de terra, burguesia que não era escutada, não era ouvida na Rússia, lembrando mais uma vez. Mas eles tinham condições financeiras melhor, maior até do que toda a população camponesa ou dos proletariados. Então, os mencheviques chegam ao poder, só que eles são socialistas mais brandos, eles são socialistas, né, mais liberais, por assim dizer. Não sei nem se do termo correto da palavra a gente pode colocar que eles são socialistas, né? Mas vamos colocar assim um socialismo bem liberal, assim, né? Já os bolcheviques, não, os caras eram basicamente socialistas e comunistas mesmo, queriam uma revolução total. Se fosse possível pegar em armas, eles pegariam em armas e etc. Então eles dão um golpe no golpe, retiram lá os mencheviques do poder, assumem o poder com o Lenin, o Trotsky e o Stalin, e a partir daí, né, a União Soviética, a Rússia, a União Soviética só será em 1922, a partir daí a Rússia, ela vai ter um grande desenvolvimento. A gente tem que parar para analisar, né? Muitas pessoas criticam o socialismo, a forma como que foi implantado o socialismo na Rússia, mas a gente tem que parar para analisar que é o seguinte: em um período deu certo, porque a Rússia era um país mais atrasado da Europa. E em 1945, pouquíssimo tempo depois, de 17, né, 30 anos depois, ou menos de 30 anos depois, a Rússia se torna a segunda maior potência do planeta. A gente tem que parar para analisar isso, né? Ela vai rivalidar com os Estados Unidos, né? Ela vai tentar ascender, por assim dizer, ou chegar a ser a primeira potência com os Estados Unidos, rivalizando, né, com essa Guerra Fria. A União Soviética, Rússia tentando colocar em prática ou fazer com que todos os países do planeta se tornem socialistas, da mesma forma os Estados Unidos, fazendo com que, né, queria que todos os países fossem capitalistas. Houve então esse contraponto político ideológico que nós conhecemos hoje, né, como Guerra Fria. Então a gente para analisar e ver que realmente, de certa forma, muitas coisas ruins, né, houve realmente muita opressão para com o povo soviético, para com o povo russo, principalmente através do Stalin, né, que o Stalin era o Lenin falava, né, que tinha medo de quando o Lenin morresse, o Stalin tomar o poder,
porque o Stalin era uma pessoa muito sanguinária, assim, o Lenin já falava isso, mas enfim, né, o Lenin manda matar até o Trotsky, né, que os três eram três colegas lá dos bolcheviques que chegaram ao poder, com medo de perder o poder. Depois que Lenin morre, o Stalin manda matar Trotsky lá no México. O Trotsky ele foi para o México, exilado, né? E o Stalin manda matar ele lá no México, né? Então, essa é a história da Revolução Russa. Bom, não sei se, para não ficar muito mais extenso, né? Não sei se deu para compreender o porquê que a Rússia, né, reuniu todos esses elementos para que houvesse ou desencadeasse a Revolução Socialista. Valeu, galera.